Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem? Aqui é o professor Douglas Caldeira Jangarelli. Sou professor responsável pela disciplina de Gestão Ambiental. Então, hoje nós vamos dar início à nossa disciplina, às nossas aulas. Nós teremos aqui um caminho de 12 aulas e nós vamos trabalhar assuntos pertinentes ao nosso tema central, que é a questão da gestão ambiental. A gestão ambiental, que é um ramo das ciências ambientais muito importante. Por quê? Porque aqui, quando a gente trabalha as questões da gestão ambiental, a gente destaca um ponto muito importante, que é também entender a importância do desenvolvimento e a expansão dos processos produtivos, mas sempre com um viés na proteção dos recursos naturais. Então, aqui, quando a gente discute o tema central de gestão ambiental, a gente vê a importância de se alinhar, de se caminhar junto com o desenvolvimento, melhorando a cadeia produtiva e também preservando os recursos naturais. Então, é o processo que também visa a melhoria de situações que ocorram dentro de uma cadeia produtiva, melhorando, então, a questão do aproveitamento das matérias-primas, questão de reaproveitamento também, e também a disposição final dos produtos que não são utilizados de maneira correta. Então, de uma maneira geral, quando a gente fala em gestão ambiental, é isso que a gente trabalha aqui na nossa disciplina. Bom, pessoal, vou falar rapidamente um pouco sobre a minha formação. Como eu citei no início da nossa aula, meu nome é Douglas Caldeira Jangarelli, sou professor aqui, trabalho a disciplina de gestão ambiental. Eu sou biólogo, sou formado então em ciências biológicas, tenho mestrado e doutorado também em ciências biológicas, sempre com um viés para a parte que trabalha a zoologia e também as questões de preservação, então bem alinhada aqui com a nossa disciplina. Trabalho aqui no grupo já há um bom tempo e a gente destaca essa importância dessa disciplina aqui, muito pelo fato dela ter uma grande importância, fazendo com que as pessoas entendam que a implantação de processo de gestão ambiental dentro de uma cadeia produtiva, ela traz inúmeras vantagens para o empreendedor. Então, nós vamos aqui dar uma olhada na nossa ementa. Vamos discutir, então, a apresentação geral da nossa disciplina. O que nós vamos trabalhar aqui ao longo dessas 12 aulas? Os conceitos serão os aspectos gerais da legislação ambiental, a questão da perícia e auditoria ambiental, qualidade ambiental e também os pontos associados ao tratamento de resíduos. Isso nós vamos trabalhar 3 grandes áreas, que é a questão da atmosfera, das questões do solo e também da água, certo? Então, nós temos aqui como objetivo geral a nossa disciplina é conhecer os principais conceitos ligados à gestão ambiental para compreender como os aspectos e os impactos ambientais podem ocasionar alterações no meio que vivemos. Bom, então nós temos aqui todo esse hall de assuntos que nós vamos destacar na nossa disciplina e sempre levando em consideração o aspecto geral da gestão ambiental, que visa, então, essa questão de ser um processo administrativo que visa mitigar, minimizar os impactos no meio ambiente e também melhorar a cadeia produtiva dentro de uma indústria. Bom, qual é o nosso conteúdo programático? Então, assim como nós citamos, nós temos 12 aulas ao longo da nossa disciplina. Hoje nós vamos fazer uma introdução à gestão ambiental. Vamos conhecer o início da discussão sobre esse tema, é um tema bem recente. Nós não temos um histórico longo quando a gente discute gestão ambiental. Então, a nossa aula número 1 vai tratar sobre esse assunto. Nós temos também, na aula 2, 3 e 4, nós vamos trabalhar os pontos associados à atmosfera, o solo e as águas subterrâneas e superficiais. Após isso, nós vamos entrar em temas mais específicos associados
a questão legal sobre a gestão ambiental, que é a introdução à legislação ambiental, a discussão sobre dano ambiental e a responsabilidade civil ambiental e o processo de licenciamento ambiental. Após isso, nós voltamos mais para um bloco para discutir novamente as questões sobre atmosfera, solo e água, só que aqui nós vamos trabalhar as questões dos resíduos. Então, os resíduos atmosféricos, então, como, por exemplo, a emissão de poluentes atmosféricos pelas indústrias, também associado à poluição da água e do solo. E, por fim, nós vamos aqui iniciar o fechamento da nossa disciplina com as questões sobre o planejamento e gestão ambiental e o processo de auditoria e certificação ambiental. Então, nós vamos trabalhar esses pontos aqui ao longo da nossa aula, da nossa disciplina. Bem, ponto muito importante, pessoal. Vocês têm uma ferramenta muito rica, que é a biblioteca virtual. Então, não deixe de acessar a biblioteca virtual. Você entra, pelo Colaborar, você já consegue acessar o link da biblioteca virtual universitária, e ela é uma ferramenta muito importante de apoio ao estudo. Lá você já consegue fazer busca por título, por autor, por assunto e até por ISBN, que são os números de revistas, né? Revistas científicas. Então, aqui você tem uma ferramenta importantíssima para o avanço do seu conhecimento, certo? E é muito importante você alinhar aqui o que nós discutimos na nossa aula, a utilização do livro da disciplina e também buscar materiais extras aqui. E aqui nós temos, então, um local ideal para que você possa fazer essa busca. Já agora, entrando na aula 1, aula 1 que nós vamos trabalhar a introdução aos recursos naturais e às questões ambientais. Bem, então aqui nós temos ela intitulada em Introdução à Gestão Ambiental e vamos tratar na aula de hoje os seguintes assuntos. Vamos destacar, fazer uma introdução geral sobre a gestão ambiental e também os assuntos alinhados com essa temática. Vamos trabalhar o histórico da preocupação ambiental. Então, onde foi que iniciou essas discussões, o pensamento, a população começar a entender que a preservação dos recursos naturais é de fundamental importância para o avanço da economia, da saúde, do bem-estar humano e também de preservar recursos para as gerações futuras. Então, nós vamos ver os principais eventos associados à preocupação ambiental. Vamos trabalhar acidentes ambientais e destacar um ponto muito importante que é muito alinhado aqui com a nossa disciplina, que é a questão da ecologia e o meio ambiente. Então, nós vamos fazer a definição desses pontos, ver no Brasil os seus biomas, as suas riquezas. Então, a gente vai conhecer como o Brasil é um país rico quando a gente pensa em recursos naturais. Então, por isso que a gente tem que pensar na preservação desses recursos naturais, a exploração consciente desses recursos, ela é muito importante. Bom, vamos aqui iniciar, então, nossa aula número 1, Introdução e Histórico da Preocupação Ambiental. Bem, primeiramente, a gente tem que fazer uma discussão pensando nessa primeira questão que a gente propõe aqui, que é para onde estamos indo. Atualmente, a gente vem passando por um momento, apesar que quando a gente pensa na aumento da população de uma maneira geral, ela vem se mantendo aí muito alta ao longo do desenvolvimento do nosso planeta, né? Então, nós temos aqui que, quando a gente pensa no momento que nós nos encontramos hoje, a gente volta para trás para poder fazer uma comparação, há cerca de 2.000 anos atrás, a população global ela apresentava cerca de 300 milhões de habitantes. Então, a população mundial, global, ela era um pouco maior do que nós temos no Brasil. Então, pensa com todo esse espaço, como a população ela estava bem espaçada. Então, e após isso aí, nós tivemos cerca de 1.600 anos para que essa população, esses 300 milhões de habitantes, eles chegassem ao dobro.
Então, olha só a distância para que a gente pudesse, então, aumentar, dobrar a quantidade de pessoas que nós tínhamos no planeta. Quando a gente chega mais perto dos dias de hoje, a gente vê que essa diferença da quantidade de anos que foram necessários para que a gente pudesse dobrar a população mundial, ela encurtou muito. Então, nos últimos tempos, a população dobra a cada 80 anos apenas. Então, a gente sai de 1.600 anos para 80 anos. Então, mostra como esse aumento populacional ele está muito relacionado, e a gente vai discutir isso muito ao longo das nossas aulas, muito relacionado também com essa pressão em cima dos recursos naturais. A gente pensa, quando a gente destaca aqui esses 3 principais eixos aqui, principais pontos das questões ambientais, que é água, solo e ar, nós somos dependentes desses recursos de maneira muito direta. Hoje, é estimado que nós tenhamos uma população mundial em cerca de 7,8 bilhões de pessoas. Então, mostra, quando a gente compara com 2.000 anos atrás, 300 milhões de habitantes, para 7,8 bilhões de pessoas. E esse número aqui possivelmente está maior hoje, porque já é um censo já mais antigo, né? E olha só o que mais chama atenção. A gente já está num momento com um boom populacional enorme, mas, de acordo com estudos das Nações Unidas, estimam que a população humana vai chegar até 11,2 bilhões de pessoas em 2100. Então, está perto ali, quando a gente pensa na quantidade de pessoas que nós vamos ter aqui, e sempre destacando o ponto de como nós vamos ter recursos para poder manter uma população tão grande quanto a gente tem atualmente e que a gente vai apresentar ao longo do caminhar aí até chegar em 2100. Bom, o que nós temos com problemas associados com esse aumento da população? Um ponto muito importante é que essa população precisa de local para viver, precisa de recurso para poder desenvolver suas atividades diárias, e isso acaba gerando uma pressão muito grande no meio ambiente, e que acaba gerando aqui o processo de degradação dos ecossistemas. Olha aqui uma área que foi desmatada, preparada para servir aí como área para alguma atividade humana. Outro ponto também muito importante, que está muito alinhado com o aumento da população, são as questões das epidemias. A gente vive hoje um momento ímpar, que nunca chegamos perto de ter um problema tão grave quanto a gente enfrenta hoje, que é o problema da Covid-19. Então, a gente vive essa pandemia que já levou milhões de pessoas ao óbito. Só no Brasil aqui a gente já passou de 500 mil, e isso está muito alinhado com o aumento da população. Olha só, uma virose que é transmitida facilmente, e quem são os vetores? Quem é que acaba transmitindo isso aí? A própria população. Então, quanto mais contato nós temos entre a população, mais chance de dissipação dessa situação, como a gente se encontra hoje, esse grande problema que é o problema da Covid-19. Além disso, nós dependemos de água, necessitamos diariamente de uma quantidade de água para o consumo direto e para a execução das atividades diárias. Então, isso aqui também é um grande problema, uma grande discussão, que é a questão da água e a própria escassez de alimento. Bom, pessoal, a degradação do meio ambiente, ela acaba gerando problemas maiores ainda, porque, olha só, se o solo ele não for trabalhado com cuidado, ele pode se exaurir seus recursos e acaba virando improdutivo. Então, apesar do aumento da população gerar essa pressão no meio ambiente, a gente ainda acaba eliminando áreas por causa do mau cuidado, do mau uso. Então, que acaba aumentando ainda mais essa pressão. Bom, falando sobre o histórico da gestão ambiental,
onde se iniciou essa discussão, esse início dos pensamentos voltado à preservação do meio ambiente. Então, o início do pensamento voltado à conservação dos recursos naturais, ele é tecnicamente recente, quando a gente pensa em outros pontos de discussão da ciência, e ele vem com um dos primeiros pontos que iniciou uma chamada de atenção na população, após a publicação do livro Primavera Silenciosa, em 1962, que é essa obra que nós destacamos aqui na imagem ao lado, que é da Rachel Carson, que é o primeiro alerta para os impactos da ação humana sobre o meio ambiente. Então, aqui ela discute muito as questões sobre as práticas com uso de insumos químicos e o despejo de dejetos industriais de maneira sem controle. Então, aqui é o primeiro ponto muito importante para destacar aqui a discussão sobre os aspectos dos recursos naturais. Em 1968, nós temos também outro ponto muito importante, onde o empresário italiano Aurelio Pesei, que era o presidente honorário da Fiat, e o cientista escocês Alexander King, eles se juntaram para promover um encontro no qual seria discutido o futuro das condições humanas no planeta. E aqui nasceu o Clube de Roma. O Clube de Roma ele nasceu com uma ideia de convidar cerca de 20 personalidades da época, visando, então, discussões sobre as questões de ordem política, econômica, social, em relação ao meio ambiente. Então, aqui o Clube de Roma, muito importante para iniciar a discussão sobre esses aspectos. Esse clube, ele encomendou uma obra que foi publicada em 1972, liderada por Dennis e Donella Mendels, que eram pesquisadores muito conhecidos da Universidade de Massachusetts, que eles publicaram, então, um relatório que é os limites do crescimento. E, nesse relatório, nós tivemos aqui uma indicação de que se a população continuasse explorando os recursos naturais como estavam explorando naquele momento, nós não iríamos ter ali um desenvolvimento adequado das nossas atividades. Então, esse relatório ele indicou aqui previsões bastante pessimistas sobre o futuro da humanidade e o modelo de exploração e produção que ocorria naquele momento. Após isso, nós temos aqui um outro evento muito importante. Em 1962, nós temos aqui a publicação do Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares. Ele foi firmado pelos Estados Unidos, pela União Soviética e Grã-Bretanha. E um tratado que põe fim aos testes atmosféricos realizados nos 3 países, então associados aos testes nucleares. E esse acontecimento ele foi muito importante, porque ele é considerado como a primeira vitória na campanha para salvar o meio ambiente. E aqui é o momento da assinatura desse acordo. Então, esse acordo, ele obteve a assinatura de 181 estados e foi ratificado por 151, então uma grande adesão. Entretanto, Coreia do Norte, Índia e Paquistão não assinaram esse acordo. Índia e Paquistão fizeram testes nucleares até 1998, aí depois não fizeram mais testes, e a Coreia do Norte realizou 4 testes nucleares desde 2006. Então, um grande problema ainda, porque isso aqui gera um impacto negativo no meio ambiente e também na população que vive próxima, enorme. Bom, então nós temos aqui estabelecimento de políticas de controle de poluição ambiental, principalmente da água e do ar. Também temos aqui os primeiros movimentos ambientalistas sendo criados, a criação de organizações internacionais para discutir os problemas ambientais em nível mundial. Então, a partir de então, que nós temos aqui o início de uma discussão sobre os acidentes ecológicos
esses que agora eles passam a ser mais valorizados pela mídia, e as empresas, elas também vão ser responsabilizadas por esse tipo de situação, como, por exemplo, acidentes ecológicos. Então, elas passam a ser vistas com maiores reservas pela população, que está cada vez mais informada em relação às questões ambientais. Então, mostra que como o avanço do conhecimento ele é de fundamental importância para que a gente possa avançar nesse tipo de discussão. Em 1970, nós temos um evento importante, que é o Dia da Terra. O Dia da Terra foi o maior evento ambiental. Ele foi organizado por o senador americano Gaylord Nelson, que é o que está indicado na foto. E aqui participaram mais de 300 mil americanos. Foi considerada a maior manifestação ambientalista da história. Olha que evento importante. E aqui foi publicado o advento do ambientalismo como uma questão pública fundamental. Em 71, nós temos o nascimento do Greenpeace. O Greenpeace, que nasceu... Esse grupo que formou o Greenpeace original, então são poucas pessoas aqui, pessoas de diversas áreas, que se juntaram aqui pensando num sonho de construir um mundo mais verde e pacífico. Isso nós temos aqui, em 1972, um evento que foi um evento muito importante quando a gente pensa na união das nações, pensando na discussão na questão ambiental. Então, aqui nós temos a Conferência de Estocolmo, que é a primeira reunião de chefes de estados, ele é um marco quando a gente pensa na questão das discussões da degradação ambiental, das questões ambientais, e o motivo foi a presença de casos críticos de degradação ambiental no mundo. E nós temos aqui, então, a Conferência Internacional sobre os Problemas do Meio Ambiente. Olha aqui a imagem desse evento, então, mostrando a grande adesão. E nós tivemos aqui representantes de 113 países participando, 250 ONGs e os organismos da ONU discutindo essas questões. Em 1973, 74, nós tivemos também um problema importante, que é a primeira crise mundial do petróleo. Olha aqui uma imagem mostrando a dificuldade das pessoas conseguirem abastecer seus automóveis. E aqui, que com o problema da escassez dessa crise, nós temos aqui o primeiro início para a gente discutir e repensar o consumo dos recursos naturais. Por quê? Até nesse ponto, a população imaginava, grande parte da população imaginava que os recursos naturais, eles eram ilimitados, e aqui já é um dos primeiros starts para entender que os recursos naturais, eles são limitados, então, por isso, eles precisam ser preservados e também ser explorados de maneira adequada. Em 1974, nós temos aqui um evento também muito importante, que é o Protocolo de Montreal, que os cientistas Roland e Molina, eles alertaram a comunidade científica sobre o problema da rarefação da camada de ozônio, e isso é decorrente da utilização de algumas substâncias sintéticas que são lançadas na atmosfera, como, por exemplo, principalmente o clorofluorcarbono, que é o CFC. O CFC é um gás refrigerante que é muito utilizado, então, na questão dos aerosóis, também muito utilizado em ar-condicionados, refrigeradores, e esse gás, ele tem uma afinidade, quando ele está em contato com a atmosfera, ele tem uma afinidade muito grande com o ozônio, que é um oxigênio, 3 moléculas de oxigênio que formam o ozônio, e ele vai quebrando na camada de ozônio. Então, vai fazendo ligações com o oxigênio da camada de ozônio e quebrando essa molécula. Então, ele era muito utilizado, até nesse período aqui, da década de 90, muito utilizado. E após isso, com a publicação aqui
do Protocolo de Montreal, nós tivemos que a grande maioria das nações ratificaram o Protocolo de Montreal, queriam banir o uso do CFC até 1995. Aqui tudo que está destacado em azul, pessoal, são os países que ratificaram o protocolo. Então, nós tivemos ainda alguns países, principalmente aqui na parte da União Soviética, parte da China aqui, alguma parte que eles não aderiram esse protocolo. E nós temos agora, nós vivemos um momento com um grande declínio da utilização desse gás, e atualmente a gente vem percebendo aqui, os estudos vão indicando que está voltando a aumentar muito por causa da utilização desse gás na indústria chinesa. Então, eles estão voltando a usar esse gás porque é um gás mais barato e não estão se preocupando com a questão ambiental, né? Bom, avançando aqui sobre o nosso histórico, nós temos a publicação da Política Nacional do Meio Ambiente aqui no Brasil, em 1981, visando aqui discussão sobre educação ambiental, sendo ela considerada um dos princípios para a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Temos também aqui, falando sobre o Brasil, em 1981, 85, nós temos aqui a publicação da Política Nacional do Meio Ambiente. Esse é um marco muito importante aqui para o desenvolvimento das políticas nacionais do meio ambiente no Brasil, porque vai definir um instrumento de proteção, preservação, questão de melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Então, nós temos aqui o CISAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e também, em nível técnico, nós temos o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, então, e as instituições subordinadas. Então, na Política Nacional do Meio Ambiente, foram criados esses órgãos aqui para trabalhar os pontos aqui associados ao meio ambiente. Em 1992, nós temos aqui a ECO 92, ou a Rio 92, que foi uma conferência organizada pela Organização das Nações Unidas, e que ela colocou em lados opostos as nações ricas e em desenvolvimento. E, através desse evento, nós temos a Declaração de Princípios da Carta da Terra e a Agenda 21, que são pontos importantes que vão discutir aqui questões sobre as mudanças climáticas, o uso de água, as questões atmosféricas, também o início da discussão sobre transportes alternativos, o avanço do ecoturismo. E a Agenda 21, ela é um documento onde cada país ele se comprometeu a refletir de maneira global e também localmente nas questões socioambientais. Nós temos em 96 a norma ISO 14001, agora que já entrando sobre assuntos associados com a nossa disciplina da gestão ambiental. Ao longo da nossa disciplina, nós vamos discutir que a norma ISO 14001 ela é um ponto muito importante dentro da gestão ambiental. Então, nós temos a emissão da ISO 14001 em outubro de 1996 e a reedição em 15 de novembro de 2004. Então, mostra como é recente aqui esses pontos associados à gestão ambiental. Em 97, nós temos a Rio+5, que é um balanço de 5 anos da Rio 92, e aqui foi elaborado os pontos mais importantes da Carta da Terra. Em 1997, o Protocolo de Kyoto, que é um acordo internacional para a redução das emissões atmosféricas. Aqui nós tivemos também uma grande adesão, mas não foram todas as nações, os principais emissores não aderiram ao Protocolo de Kyoto. Em 1997, a Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Então, são diversos eventos muito importantes que nós temos aqui no nosso histórico. E, por fim, aqui, nosso último destaque é a Rio+20, que ocorreu em 2012, que foi uma reunião alinhada ali com a ECO 92, Rio 92, que tem o objetivo de discutir sobre a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, visando, então, discussão
entre os participantes de diversos chefes de Estado e de governo também. Olha só a adesão que teve 188 nações. E eles aqui reiteraram seus compromissos com a sustentabilidade e do desenvolvimento. Bom, essas reuniões são muito importantes, mas um ponto que a gente não pode fugir, não adianta a gente achar que é tudo feito de maneira correta por todos os chefes. A gente vê que às vezes há uma adesão grande, mas não são todos que acabam aderindo a essas ações que possam minimizar os impactos do meio ambiente. A gente vê bem o que ocorreu com a questão do protocolo de Kyoto, onde não foram todas as nações, onde principalmente as nações mais poluentes, elas acabaram não aderindo a esse protocolo. Pessoal, agora tratar aqui sobre um ponto importante quando a gente vê essas questões de cuidado, de manejo sobre os recursos naturais, é porque nós temos aqui acidentes com grande impacto ambiental que mostram a importância do cuidado desses processos dentro das grandes indústrias. Nós tivemos em 1984, em Bhopal, na Índia, um vazamento de gás da fábrica da Union Carbide e morte de um gás tóxico e que gerou uma morte direta de mais de 3.000 pessoas de comunidades vizinhas. Então, mostra, olha só, como uma única indústria ela pode acabar com problemas ali. Se não tem um método de mitigação de um acidente, olha só o que pode ocorrer. Nós temos aqui talvez o evento mais destacado, mais conhecido, que é em 1986, Chernobyl, na União Soviética, que é a explosão do reator 4 da usina de Chernobyl, e o resultado, que foi resultado da falha humana, e que gerou ali impactos enormes. A radiação foi sentida até no Canadá, então olha só a distância que essa radiação acabou atingindo, e um grande problema ali, gerou mortes diretas, muitas pessoas adoeceram por causa da radiação. Em 1987, nós temos aqui o mais famoso acidente nuclear que nós temos no Brasil, que foi com o Césio 137 em Goiânia. E esse foi um grave episódio de contaminação por radioatividade ocorrido no Brasil, onde trabalhadores de um ferro velho encontraram uma máquina de radiografia de uma clínica que estava desativada, e eles pegaram essa máquina, levaram para a sua oficina e começaram a desmontar. E lá dentro eles encontraram o Césio 137, que é um pó fluorescente. Acharam legal, fluorescente, e no escuro ele emite uma coloração azulada, e acabou aí distribuindo. A sua família brincou diretamente, a filha desses trabalhadores, aí, e acabou gerando aí um grande impacto. Muitas pessoas acabaram morrendo diretamente por causa da contaminação com o Césio 137. Então, foi um grave episódio de contaminação que ocorreu aqui no Brasil. Bem, pessoal, sempre as nossas aulas nós vamos ter aqui nosso momento, a metade da nossa aula, para um momento de interação, resolução de exercício. Eu sempre gosto de trazer exercício aqui para a gente discutir sobre os assuntos. Nós temos exercício 1, e também vocês fiquem à vontade, tanto nesse momento, quanto no primeiro momento agora, nossas próximas aulas, nós vamos ter um momento inicial para tirar dúvida das aulas que já ocorreram, ou então qualquer assunto relacionado à nossa disciplina. E aqui também um momento para a gente discutir esse tipo de situação. E eu sempre gosto de trazer aqui exercícios para a gente poder fixar o conteúdo, ou então para discutir problemas que nós tivemos aqui na nossa aula. E eu vou trazer o exercício número 1, que diz: as comunidades internacionais têm dialogado no sentido de buscar soluções para as questões ambientais. O resultado de longo processo de debate e negociação envolvendo diversos países de todos os continentes, tendo sido ratificado por mais de 175 países, objetivando estabilizar a emissão dos gases de efeito estufa. Assinar a alternativa que indica o Acordo Internacional voltado para a redução da emissão dos gases de efeito estufa.
Por conta da apresentação da nossa aula, o nosso tempo hoje ficou bem ajustado, então eu já vou resolvendo a questão com vocês aqui. E aqui nós temos o evento que indicou a emissão dos gases de efeito estufa foi o protocolo de Kyoto. Nós discutimos agora sobre esse protocolo e citamos aqui que nem todas as nações aderiram a esse protocolo. A questão número 2 diz: grande parte do impacto ambiental negativo causado pelo homem teve início com a Revolução Industrial. A atuação do homem sobre o meio ambiente é algo que muitos cientistas, ONGs e sociedades como um todo têm discutido, principalmente sobre os impactos negativos que a humanidade tem causado na natureza. Na primeira metade do século XX, começou a despertar o interesse de ambientalistas por diversas partes do mundo e marca o início das discussões relacionadas com os problemas ambientais. Um dos importantes marcos ocorreu em 1978, com a criação do Clube de Roma, que ocorreu em 1968. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada no chat aqui. Vocês fiquem à vontade para enviar suas questões pelo chat, dúvidas, colocações associadas aqui à nossa disciplina. Então, usem esse momento, essa ferramenta, para que a gente possa aumentar as discussões, enriquecer as discussões aqui ao longo da nossa disciplina, beleza? Bem, vamos ali para o segundo momento da nossa aula, onde nós vamos discutir aqui a ecologia e o meio ambiente. Bom, pessoal, o que é ecologia? A ecologia vem do nome oikos, que refere-se casa, e logos, estudos, ou seja, é o estudo da casa. Que casa é essa? O nosso ambiente, onde nós vivemos. Então, ela vai estudar as relações de dependência entre organismos e o meio ambiente, e dos fatores para o funcionamento e equilíbrio da casa. Olha só, essa figura representa muito o conceito de ecologia, que mostra a integração de todos os seres vivos e seres não vivos que vão conviver ali no ambiente. Mas o que é ecologia quando a gente trata aqui da parte científica? Então, ela é um estudo científico da distribuição e abundância dos seres vivos e das interações que determinam a sua distribuição. Bom, falando sobre as definições da ecologia, nós temos aqui que o Brasil, quando se fala em recursos naturais, ele é um país que apresenta uma enorme riqueza, muito destacada, dos recursos gerais ambientais. Então, é conhecido por suas belezas naturais e como o país mais rico em número de espécies de seres vivos. E o que é essa quantidade de espécies? É a nossa biodiversidade. Então, a biodiversidade aqui, o Brasil, com a Amazônia, a Mata Atlântica, os biomas que nós temos tão distintos aqui no nosso país, a Caatinga, Cerrado, apresenta uma grande variedade de espécies. E aqui, então, isso representa a nossa biodiversidade. Então, essa multiplicidade de seres vivos e como eles se distribuem no planeta é o que nós chamamos de biodiversidade. Olha aqui falando sobre um ecossistema marinho, aquático, olha a quantidade de espécies que estão convivendo nesse ambiente. Então, nós temos aqui, olha só, de animais, peixes, répteis, olha a quantidade de animais aqui associados aos recifes de corais. Então, uma grande quantidade de espécies. Então, o ecossistema, ele é formado por um conjunto de comunidades bióticas que habitam e interagem em determinada região, e também pelos fatores abióticos que exercem a influência sobre essa comunidade. O que nós temos aqui de fator biótico são os efeitos causados pelos seres vivos e abióticos, que são causados pelos não seres vivos. E olha aqui a gente pode descrever como um ecossistema aquático, certo? A relação dos seres vivos e não vivos ali em um determinado local. Definição de flora e fauna. A flora, ela é descrita
como um conjunto de espécies vegetais, como, por exemplo, plantas, árvores e matas de uma determinada região ou um ecossistema. No Brasil, essa definição, os aspectos das fitosfisionomias, como é tratado, que é associada à definição da característica florística que nós temos aqui da comunidade vegetal, ela acaba determinando as grandes regiões aqui no Brasil, ou seja, os biomas que ocorrem no Brasil, que são esses destacados na imagem aqui. Nós vamos trabalhar agora na sequência. E a fauna é o conjunto de espécies de animais que vivem em uma determinada área. Então, olha aqui a riqueza da fauna. No Brasil, aqui nós temos muitas espécies muito importantes, muito destacadas. Então, nós vamos passar aqui por grandes grupos. E o bioma, ele é destacado como uma unidade biológica ou espaço geográfico cujas características específicas são definidas pelo macroclima, ou seja, as questões climáticas, a fitofisionomia, que é o aspecto geral da vegetação que ocorre naquela região, o solo e a altitude vai acabar determinando essa fitofisionomia, assim como o macroclima e outros critérios. E no Brasil nós temos aqui os biomas importantes, como o maior que nós temos aqui, o bioma Amazônia, o bioma Caatinga, bioma Cerrado, bioma Pantanal, bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa. Falando sobre os biomas brasileiros, o Brasil é formado, então, por 6 biomas de características distintas. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. A Amazônia, que é o nosso maior bioma, ocupa cerca de 40% do território nacional. Ele abriga a maior biodiversidade do mundo e a maior reserva de água doce de superfície disponível no mundo. Um ambiente extremamente importante para a população geral. Ela é importante por ser destaque nas questões climáticas globais até. Então, muitas regiões que estão próximas e não fazem parte da Amazônia são influenciadas pelo macroclima da Amazônia. Então, ela é muito importante, essa região. E com a sua conservação muito destacada. Bioma Cerrado. O Cerrado, ele é considerado o segundo maior bioma que ocorre no nosso país. Em extensão, é considerado um dos hotspots mundiais de biodiversidade, que são áreas que apresentam uma grande diversidade, muitas espécies endêmicas, que são espécies que só ocorrem ali, e que estão em um processo de degradação muito elevado. Então, isso é considerado um hotspot. O Cerrado apresenta extrema abundância de espécies endêmicas e sofre uma excepcional perda de habitat. Então, por isso é considerado um hotspot. É reconhecido como a savana mais rica do mundo. Olha aqui imagens de espécies que ocorrem ali no Cerrado, tanto animal quanto vegetal. O Pantanal, que é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Olha a imagem aqui do aspecto do bioma. É uma planície aluvial que é influenciada pelos rios que drenam da bacia do Alto Paraguai. Aqui nós temos muitas espécies ameaçadas em outras regiões do Brasil que persistem em populações avantajadas, em populações saudáveis ali no Pantanal, como, por exemplo, a ave símbolo do Pantanal, que é o tuiuiu. Entretanto, nos últimos tempos vem sido altamente impactada pela ação humana por causa do avanço da agropecuária, principalmente a questão da criação do gado ali naquela região. A Caatinga, que tem como principal característica a presença de um clima semiárido. Consequentemente, as árvores ali são baixas, os troncos são tortuosos, que são adaptações desses vegetais para esse tipo de clima, e apresentam espinhos e folhas que caem no período de seca. Encontra-se bastante alterado com a substituição de espécies nativas por cultivos e pastagens. Então, apesar de ser uma área de difícil manutenção por causa da escassez de água, ainda assim a população ela se fixa nesse tipo de ambiente.
Nós temos aqui que mais de 46% da área da Caatinga já foi desmatada por ação humana. E nós temos ali cerca de 27 milhões de pessoas vivendo no polígono das secas. Aqui temos também um bioma onde a maior parte da população brasileira vive, que é o bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela é composta por diversas formações florestais e isso está muito alinhado com a sua riqueza de espécies. Nós temos ali floresta umbrófila densa, que está mais próximo ao litoral, floresta umbrófila mista, aberta, floresta estacional semidecidual, mais associada aqui na região Paraná, Mato Grosso, grande parte de São Paulo, essa floresta. Ecossistemas associados, manguezais, vegetações de restinga, campos de altitudes, aqui mais associado ao litoral. Então, nós temos uma grande diversidade na Mata Atlântica. Olha que beleza a questão de uma área de Mata Atlântica que tem a sua área preservada. Nós temos aqui, muito importante, a questão dos serviços ecossistêmicos que a Mata Atlântica presta para a população, porque nós temos cerca de 145 milhões de brasileiros vivendo em ambientes na Mata Atlântica. Então, eu imagine o impacto que nós temos aqui na Mata Atlântica. Hoje, de acordo com estimativas, nós temos cerca de 7% da área natural de Mata Atlântica preservada. Então, mostra que como esse avanço da população brasileira, ela acaba impactando negativamente na preservação dessa região. Altamente diversa, mas extremamente ameaçada. E os pampas, que está restrito ao estado do Rio Grande do Sul, são paisagens naturais do pampa são variadas. Então, eles têm de serras a planícies e morros rupestres às coxilhas, que são essas regiões destacadas aqui na imagem. A vegetação apresenta uma composição herbácea, gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte, que geralmente não ultrapassam 50 centímetros de altura. O clima do pampa é bem ameno, com temperaturas médias anuais que não costumam ultrapassar 20 graus Celsius. Pessoal, vamos aqui para o nosso segundo momento de interação, que diz a questão número 3. O termo bioma pode ser conceituado como? Rapidamente aí, a gente vai... hoje, por conta da apresentação da nossa disciplina, nós ficamos aqui bem alinhados no tempo, mas nas próximas aulas nós vamos ter um tempo para discussão sobre essas questões, certo? E aqui hoje já vou discutindo com vocês o conjunto formado por seres bióticos e abióticos que interagem entre si, formando um sistema equilibrado. Bom, pessoal, aqui a gente já chega na nossa alternativa correta, a alternativa A, para a questão de definição do que é um bioma. A nossa última questão, para finalizar a nossa aula, os principais biomas brasileiros são quais? Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. Novamente, questão alternativa número... letra A, já chegando à nossa questão correta, alternativa correta. Bom, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. O que nós trabalhamos na aula de hoje? Hoje nós trabalhamos aqui um início das discussões sobre essa temática muito importante da gestão ambiental. Então, por que a gente faz essa introdução? Por que nas próximas aulas nós vamos estudar aspectos mais associados ao meio ambiente do que propriamente dito à gestão ambiental? Porque ao processo de gestão ambiental, ele visa a manutenção desses recursos. Então, a gente tem que conhecer esses recursos para que a gente possa avançar na discussão. Então, a gestão ambiental, que é uma ferramenta administrativa que visa conciliar a economia, o meio ambiente e a sociedade, pensando nas questões das demandas de consumo, esses diversos problemas da relação do homem e do meio ambiente. Então, é por isso que a gente precisa conhecer o meio ambiente para que a gente possa discutir essas questões sobre a gestão ambiental. Bom, pessoal, a gente encerra a nossa aula número 1 aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Nas próximas aulas, a gente já inicia a nossa aula com um momento para a gente discutir alguns assuntos que já foram passados. Então, peço sempre que vocês não deixem de participar do chat. Nossos momentos de interação eles são de fundamental importância para que a gente possa enriquecer a discussão aqui na nossa disciplina. Bom, vou encerrando a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.